Existe uma epidemia de estupro, diz jornalista autora de livros sobre violência sexual em zonas de conflito. Correspondente de guerra por 35 anos, Cristina Lambi foi a 12 países e reportou relatos de mulheres abusadas em locais como Ucrânia, Síria, Iraque, Bósnia e Argentina. Mulheres e meninas refugiadas da Ucrânia chegam a Medaica, na Polônia, fugiram da invasão russa de seus pais em zonas de guerra. Elas são especialmente vulneráveis a abusos sexuais. Existe hoje uma epidemia de estupros. A frase forte é de Cristina Lambi, 57 anos, correspondente internacional do britânico The Sunday Times e multi-premiada pela cobertura de conflitos, incluindo anos de trabalho em Afeganistão, Paquistão, Líbia, Iraque, Síria e Nigéria. Condecorado pela Rainha Elizabeth II com a Ordem do Império Britânico por sua contribuição ao jornalismo e coautora de Eu Sou Malala, a biografia de Malala Yousafzai, que vendeu 2 milhões de cópias. Lambi lança no Brasil pela Companhia de Letras do livro Nosso Corpo, Seu Campo de Batalha, quase 500 páginas de reportagens sobre o estupro usado como arma de guerra em zonas de conflitos. Os relatos recolhidos por ela são pura barbárie, estupros coletivos de crianças e mulheres ucranianas pelas forças russas postados. Os relatos recolhidos por ela são pura barbárie, estupros coletivos de crianças e mulheres ucranianas pelas forças russas postados em sites de pornografia, jovens yazidis sequestrados pelo Estado Islâmico e vendidos repetidas vezes no Iraque e na Síria por valores entre $5.000 e $20.000. Campos de estupros criados durante a Guerra da Bósnia e muito perto de nós, militantes de esquerda escravizadas sexualmente por militares durante a ditadura argentina. O trabalho de Lambi mostra que o estupro é perpetrado por forças militares e também por grupos sectários e étnicos com o objetivo de humilhar e amedrontar a comunidade de forma a controlá-las, como acontece agora na Ucrânia, e para eliminar grupos étnicos ou religiosos considerados rivais, como na Bósnia e em Ruanda. Lambi falou ao Globo por vídeo de Genebra, onde, ao lado de Malala, participaria de uma conferência das Nações Unidas sobre o Afeganistão. Esta semana ela volta à Ucrânia para cobrir o conflito que já dura 1 ano. Cristina Lambi, autora de Nosso Corpo, Seu Campo de Batalha. Por que você escolhe a palavra epidemia para falar sobre estupros em zonas de guerra? Para o meu livro, eu viajei a 12 países em 5 continentes e foi difícil encontrar um conflito no qual a violência sexual não seja usada como uma arma de guerra. Em todos os casos, as mulheres falaram, as pessoas sabiam, mas nada foi feito. O número de hoje são muito maiores do que eram há 35 anos, quando comecei a minha carreira como jornalista, e isso não ocorre apenas porque as mulheres estão denunciando mais. Existe hoje uma epidemia de estupros. Se o estupro é uma arma de guerra, estamos falando de violência sexual deliberada de ordem dada a combatentes? Em todos os casos que eu investiguei, não foi dito aos homens para estuprarem as mulheres. O que acontece é que a justiça, as forças de segurança e os negociadores da paz
costuma se concentrar nas mortes e nas torturas, deixando os estupros de lado, como se fossem assuntos menores. É ouvir de um combatente que o estupro é a arma mais barata que os homens conhecem, custa menos que uma bala de fuzil, Balashnikov. É uma arma usada contra mulheres em diferentes países, enquanto falamos, há mulheres denunciando abusos sexuais em conflitos na região do Tigré da Etiópia, no centro de detenção na Bielorrússia e na região de Xinjiang, na China. Entrevistei recentemente ativistas que foram estupradas pela Guarda Revolucionária do Irã nos protestos que seguiram a morte de Mahsa Amini e, é claro, a Ucrânia. A situação se repete na Ucrânia. É difícil dizer qualquer coisa positiva sobre a guerra da Ucrânia, mas ela ajudou a chamar atenção para esse assunto. Há quem me diga que a Ucrânia precisará de um julgamento de Nuremberg, mas eu discordo. Nuremberg falhou com as mulheres. As pessoas sabiam que os russos estruparam milhões. O historiador britânico Anthony Bervor calculou que as forças russas estruparam até 2 milhões de mulheres quando libertaram a Alemanha nazista, que houve estupros nos campos de concentração nazistas e que até mesmo outras tropas aliadas cometeram violência sexual. Nada foi dito em Nuremberg e por isso precisamos de algo diferente para a Ucrânia. A invasão russa provocou terrível sofrimento e destruição, mas também extrema bravura e solidariedade sem precedente. Volodymyr Zelensky denunciou os estupros cometidos pelas forças russas, um posicionamento raro vindo de um chefe de Estado, não é? Sim, Zelensky colocou o estupro no mesmo patamar da tortura e do assassinato. Hoje há muita mais gente falando sobre os abusos sexuais cometidos contra mulheres ucranianas do que aconteceu em conflitos passados. Poucas semanas após o início da guerra, ativistas me enviaram mensagens sobre os estupros. A linha direta criada no país recebeu 1.500 ligações nas primeiras 6 semanas de conflito, funcionando 24 horas por dia. Nada parece ser feito, no entanto, para punir os estupros nas zonas de conflito. Na maioria das vezes são homens lidando com isso e eles não veem os estupros como algo importante. Em seus 21 anos de existência, o Tribunal Penal Internacional só condenou uma pessoa por estupro. Antes disso, o Tribunal Penal para a Ruanda só teve um condenado por estupro, e isso só aconteceu porque entre os juízes estava a sul-africana Navanete Pillay. Quando uma das sobreviventes do genocídio disse que tinha sido estuprada e o promotor pediu para ela seguir adiante, Pillay interrompeu e fez perguntas certas. Ter mulheres em posição de poder faz diferença? É preciso que esses homens paguem pelo que fizeram, e para isso precisamos de mais juízes e promotoras, de mais mulheres envolvidas nas negociações de paz. Não há uma única negociação de paz em curso que seja liderada por uma mulher. É fato que, ao fim dos conflitos, os homens negociam e deixem esse tema de lado. Os estupros como crime de guerra é um crime universal. É preciso também educar os homens para os direitos das mulheres? O Afeganistão é o exemplo de que é muito importante educar os homens. Penso que cometemos um grande erro depois do 11 de setembro. Houve muita discussão sobre o direito das mulheres, mas ninguém pensou nos homens. Fazer apenas as mulheres conscientes de seus direitos não adiantou agora que o Talibã está no poder. Isso diz muito sobre o movimento do Ocidente no Afeganistão.
Nós deixamos o país acreditando que está tudo bem se metade da população afegã pensa que as mulheres devem ficar em casa sem estudar ou trabalhar. Mesmo sabendo do centro de detenções das ditaduras sul-americanas, foi um choque descobrir que os militares argentinos escravizavam mulheres? Eu sabia sobre o desaparecimento na Argentina durante a ditadura militar, sobre os voos da morte e o sequestro de crianças, mas eu não sabia que havia estupros em grande escala no centro de tortura dos militares. Isso foi um choque. Essas mulheres educadas de Buenos Aires que por razões políticas foram torturadas e estupradas repetidamente e escravizadas sexualmente pelos militares dos últimos anos, infelizmente as mulheres viram o que aconteceu com elas se repetir com as Yazidis no Iraque e na Síria. O estupro em situação de conflito atinge a todas, independentemente da classe social. Contar as histórias dessas mulheres faz diferença? Uma das jovens Yazidis que entrevistei para o livro me mandou uma mensagem questionando. Eu contei a minha história, mas que diferença isso fez? Não consegui responder. Eu sempre achei que meu papel como jornalista era jogar luz nas coisas que aconteciam e que outras pessoas fariam algo a respeito. Não acha mais? Sinto que tenho a responsabilidade de falar sobre essas meninas e mulheres, o quanto e o poder em todas as plataformas possíveis. Continuo acreditando que o nosso trabalho é narrar os fatos como vemos, só que estou nessa profissão há muitos anos e fiquei um ano pouco desiludido por contar as mesmas histórias repetidamente e nada mudar. Então entendi que nós jornalistas precisamos fazer um pouco mais e isso não é um problema quando algo terrível como violência sexual está acontecendo.